Mantenha seu pote cheio de Deus, gratidão, amigos, pensamentos positivos, fé, família, amor próprio e amor ao próximo. E então comece a transbordar. Mas lembre-se, você sempre tem o livre-arbítrio e ninguém pode te tirar. Então você tem uma escolha, você pode ficar onde você está, ou seja, desistir aqui, ou você pode continuar. Ou você pode continuar até chegar no resultado que sempre sonhou. Vamos orar? Pai, muito obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigada, Senhor, por tudo. Gratidão, gratidão. Gratidão pela vida, pelo dia a dia, pela paz que excede todo entendimento, pelo teu sangue, pela tua vitória. Vitória na cruz, nossa vitória. Pai, muito obrigada, Pai, pela nossa família, pela nossa casa, pelos nossos trabalhos, pela nossa igreja, pelos nossos líderes. Pai, muito obrigada pela nossa nação, pelo nosso presidente. Pai, que o Senhor venha abençoar quem, Senhor, o Senhor permitiu ou escolheu que estivesse no governo. Deus, nós o abençoamos em nome de Jesus, porque a nossa boca não foi feita para amaldiçoar, mas sim para abençoar. E nós abençoamos o Lula e abençoamos também o Trump. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, as nossas nações. Em nome do Pai, do Filho e do Teu Espírito Santo. Deus, que nunca venha faltar nada nas nossas vidas, Pai, que a gente sempre possa ter abundância, porque o Senhor é o nosso pastor e nada não nos faltará. E o Senhor veio para que a gente possa ter vida e vida em abundância. Em nome de Jesus. Vamos ler o capítulo de João 14 na versão Almeida Revista e Corrigida. Versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Então, não se turbe o vosso coração, não tenha medo, somente creia. Não se desespere, porque aonde que Jesus foi? Ele foi para o Pai, preparar-nos morada. E há muitas moradas, né? Por causa de um versículo em Apocalipse, tem pessoas que acreditam que no céu vão morar somente 144 mil pessoas. Mas em Apocalipse também tem outros versículos que falam que era uma grande multidão vestida de branco, adorando o Cordeiro. Então, é pegar um versículo só, né? E não tem entendimento do resto do que Jesus falou, do que Deus está falando, do que João falou. Hoje nós temos 8 bilhões de pessoas no mundo vivos, fora os que morreram depois de Cristo, mais de 2.000 anos de mortes, fora antes de Jesus. Então 144 mil não seria muitas moradas. A gente tem que prestar muita atenção na palavra de Deus. E ele vai voltar e vai nos buscar. Glória a Deus por isso. Vamos continuar e depois eu vou explicar essa segunda parte. Tomé não entendeu, e não só Tomé, né? Muitos de nós muitas vezes não entendemos. Versículo 6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e tendes visto. Disse-lhes Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Então, Jesus falou que ele estava indo para o Pai, mas ele já era o Pai, porque eles são um só. São três, Pai, Filho e Espírito Santo. E também ele é um, porque Deus Pai, Filho e Espírito Santo
é um, que nós conhecemos como a Trindade. Como também ele nos fez a sua imagem e semelhança, nós somos também 3 em 1. Nós somos corpo, alma e espírito. O povo não estava entendendo, né? E até hoje é difícil para a gente entender. Mas como ele disse que ele ia ao Pai e ele é o caminho, a verdade e a vida, então os discípulos já deveriam saber para onde que ele iria e também conheciam o caminho. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, não adianta a gente querer ir ao Pai por outro caminho, porque não vamos conseguir. Somente através de Jesus. Livres em Jesus. Em nome de Jesus. Tem um ditado, né, que virou uma poesia aí no mundo, que todo caminho leva a Deus. Mentira. E é aqui nessa palavra, em João 14,6, que nós podemos dizer a verdade, que só Jesus leva a Deus. Versículo 12. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. Porque eu vou para meu Pai. Então Jesus falou, se vocês não estão crendo que eu sou um com o Pai, crê nas minhas obras, né? Só que aí depois ele fala, mas de verdade eu te digo que se vocês crerem em mim, também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas. Então, a gente precisa de avaliar a nossa fé. Como está a nossa fé? Nós estamos conseguindo fazer obras maiores que Jesus, né? Não conheço ninguém que faça. Então, tem algo errado. Nós precisamos nos aproximar e virar um com o Pai. Estar livres nele em nome de Jesus. E tudo quanto pedis em meu nome, eu o farei. Tudo. Não é somente algumas coisas. Quem limita a nossa mente é Satanás e nós mesmos. Então, Jesus falou, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei. Para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. E ele repete, para deixar bem fixo na nossa mente. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Até quando? Para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Aleluia! Aqui, mais uma vez, ele dá a promessa do Espírito Santo. Versículo 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. De novo, ele repete. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes, Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus ainda estava com eles, né? E por mais que Jesus falava, eu tenho que ir e voltarei, eles não compreendiam. Parecia que Jesus não estava falando isso, né? Então, Judas vem com essa pergunta. Aqui Deus também deixa bem claro que se a gente guardar os mandamentos, é uma forma de amor e a gente torna um só com o Pai, um só com Jesus. Livres em Jesus. Versículo 23. Jesus respondeu e disse-lhes, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem te atemorize. Então Jesus de novo repete, porque a gente aprende com repetição, do Consolador, que é o Espírito Santo, que habita dentro da gente.
que nos faz lembrar do Pai, de Jesus, em todos os momentos da nossa vida, principalmente quando nós precisamos mais. Não se turbe, não se espante, não fique ansioso de coração. Nem tenha medo, não temas, nem te atemorize. Porque a paz que o mundo dá é uma paz falsa, é uma paz momentânea, é uma paz em alguma coisa ou por algum momento, né? Então, às vezes você tá com muito dinheiro, você sente uma paz porque você pode comprar tudo o que você quer, então você não precisa te preocupar em fazer mais dinheiro. Só que você não tem uma paz geral que só o Espírito Santo pode te dar, que é mesmo quando você não tem dinheiro, mesmo quando você está passando por tribulações, você mesmo assim confia. Essa é a paz de Cristo. E ela é para todos os momentos, não é só para uma coisa determinada. Às vezes você sente paz numa viagem. Numa viagem você fica tranquila, relaxa. Mas quando você volta para casa, você às vezes não tem paz. Porque é uma paz momentânea de algum momento. Mas essa não é a paz que Jesus nos dá. A paz que Jesus nos dá, a gente tem quando a gente está trabalhando, batalhando. A gente tem quando a gente está viajando. A gente tem em todo o tempo. Versículo 28. Ouvistes o que eu vos disse? Vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis por ter dito: vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vou-lo disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Então, Jesus estava falando novamente sobre a sua morte, mas ele estava falando que era para a gente dar glória, para a gente exultar, porque ele foi para o Pai. E é isso que nós fazemos hoje, né? Mas naquela época era difícil para os discípulos entender. E Jesus sabia, né? Ele falava que o Espírito Santo é o que ia mostrar para eles, depois eles iam lembrar. Então, essa é a palavra do Senhor, maravilhosa. Amanhã vai ter a continuação, claro. A morte de Jesus está cada vez mais se aproximando e ele está falando mais e mais sobre ele ser um só com Deus, né? Para que nós possamos entender. E ver como que Jesus repete, porque nós aprendemos por repetição. E para ficar gravado no nosso subconsciente é por repetição ou por um forte impacto emocional. O impacto emocional ainda vai acontecer, mas Jesus já está repetindo para que quando o impacto emocional acontecer, já fica essa crença forte na cabeça dos discípulos. Jesus é maravilhoso, Deus é maravilhoso, fez a gente perfeitamente bem e capaz nele, em nome de Jesus. Boa noite, bom descanso. Deus te abençoe com uma linda noite de paz. Aleluia.